Bom dia a todos. Eu gostaria hoje de dar uma introdução para o tema da Parashá. Hoje ainda é quinta-feira, mas já estamos se preparando para o Shabat. E nesse Shabat nós vamos ter a leitura de duas Parshiot, super compridas. E ainda vamos ter a leitura de uma Torá especial, uma Parashá especial que chama Parashat HaChodesh, porque nós estamos logo antes do Rosh Chodesh Nissan. E nesse mês, logo antes desse mês, Deus falou para Moshe Rabbeinu que a Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, mostrou para ele a lua nova, falando para ele que esse mês, o mês de Nissan, esse vai ser o primeiro de todos os meses do ano, porque esse é o mês da saída do Egito, o mês do nascimento do povo judeu. Só que a Parashá começa dizendo o seguinte: vai aquele Moshe ele reuniu o povo de Israel e ele falou para eles as leis do Shabat. Nós devemos descansar 6 dias, devemos trabalhar, no 7º devemos descansar e nós temos que abster de trabalho no dia do Shabat. E ainda a Torá fala, não acendam fogo no Shabat. E aí sim a Torá continua contando sobre a construção do tabernáculo e etc. O que a gente aprende daqui? Porque de repente aparece o Shabat aqui. A gente já falou no Shabat, nos 10 mandamentos. Então aqui nessa Parashá é a origem para as proibições, para as diretrizes que nós temos em relação ao que fazer e principalmente o que não fazer no Shabat. Então o tema que eu queria falar hoje é explicar um pouco sobre a importância do Shabat e alguns detalhes que eu acho que são desconhecidos. Algumas perguntas que são clássicas, mas importantes da gente mencionar e esclarecer. A Torá fala para a gente, Deus criou o mundo em 6 dias. O que ele fez no 7º? Ele descansou. O que quer dizer descansou? Descansar é para alguém que ficou cansado, agora ele precisa repousar, descansar. Então, é muito estranho dizer que o onipotente, o onipresente, o infinito, Deus, criador de tudo, ele precisa descansar. Então, o que significa que no 7º dia ele descansou? Pergunta número 2. Nós sabemos que Deus criou o mundo ao longo desses 6 dias. Bom, se ele parou, o mundo deveria ter parado também. Porque o mundo depende unicamente da existência constante que Hashem dá. Então, o que significa que Hashem descansou? Se Hashem sair de férias, o que vai ser de nós? Uma das respostas clássicas é que a Torá sempre fala conosco numa linguagem que a gente possa entender. Então, a ideia de que nós também temos que descansar no Shabat. Mas os estudos mais místicos e profundos falam, bom, se a Torá usou um termo de descansar a Deus, claro que não existe um descanso literalmente, mas existe algum conceito de descanso parecido com o nosso descanso aqui. Então, a pergunta é, qual é o conceito de descanso para Hashem no dia do Shabat? Próxima pergunta. Pergunta clássica também. Por que, se a ideia do Shabat é descansar, número 1, por que eu não posso descansar do meu jeito? Para um, talvez é para o clube, para ir para o parque, nadar, dormir. Porque o Shabat, descanso, você tem regras para descansar. Se toda a ideia do descanso é distrair, a você deixar de ter obrigações, então o Shabat deveria ser um dia onde você pode tudo, e não onde você tem tantas restrições. E, por último, a pergunta famosa, o que é mais difícil no Shabat? Subir 20 andares de escada ou apertar o botão do elevador? Se o intuito do Shabat é descansar, qual dos dois está descansando mais? Essas são as perguntas de hoje. Então, uma das coisas super importantes da gente entender, antes da gente falar como é possível que Deus descansa, vamos primeiro definir o que significa descansar. O que faz uma pessoa ficar cansada? Então, a resposta é, o que faz uma pessoa ficar cansada não necessariamente vai fazer outro ficar cansado. Qual é a definição de descanso? É o contrário do esforço. Como você define esforço? Esforço significa algo que você precisa sair da sua zona de conforto e aplicar força de vontade, intelectual, física, etc., para que você exerça aquele papel. Isso é esforço. Sair da sua zona de conforto. Então, para alguns, esforço significa sair da cama. Para outros, sair da cama é um prazer. Acorda de manhã, eu que diga, 5 da manhã, já tenho na minha casa gente querendo sair da cama, tá certo? E eles estão loucos para sair, para brincar. Então, o esforço é colocar eles para dormir.
Agora, acordar é fácil, tá certo? Então, para cada um, o esforço é diferente. Depende do teu interesse, depende da tua fonte de prazer, o que te dá conforto e assim por diante. Então, a pergunta é, como a gente vai definir trabalho? A Torá nunca deixa as coisas de forma vaga, de forma subjetiva. Se a Torá fala que a gente tem que descansar, não é um descanso que você define qual é o descanso, porque nada na Torá é definido por nós de forma subjetiva. Aonde nós aprendemos quais são as proibições do Shabat? É nessa paraxá. E aqui nós temos um conceito que acho que vale a pena explicar, e por isso que eu trouxe esse shiur, de como funciona a Torá. Se alguém ler a Torá de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, ele não vai saber cumprir o Shabat da maneira que ele é comemorado e celebrado ao longo de todas as gerações pelo mundo todo. O Shabat está dito na Torá duas coisas. Não trabalhe, lembre mais um pouco, não trabalhe, lembre do Shabat, cuide do Shabat e não acenda fogo. E o resto? Então, aqui nós temos nessa paraxá o conceito de interpretação da Torá, que foi passada de Moshe Rabbeinu em diante, que é que a Torá ela tem regras de interpretação e uma delas é contexto. Aonde a Torá de repente falou sobre Shabat? Qual é o assunto em volta, anterior, posterior? Então, se a gente for observar, Moshe Rabbeinu ele junta todo o povo e ele fala: descansem no Shabat. E logo depois ele fala: comecem a construir o Mishkan, comecem a construir o tabernáculo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que a Torá registra uma do lado da outra? Concluem nossos sábios que essa é a definição de trabalho. Ele fala: descansem e construem o Mishkan. Ou seja, todo aquilo, descansem no Shabat, ou seja, mas a parte do Shabat, vão lá trabalhar. O que é trabalhar? Construir o Mishkan. Daqui deduzem nossos sábios, eles fazem um estudo detalhado para saber o que era necessário fazer para poder construir o Mishkan. E, em resumo, você tinha 39 tipos de trabalhos diferentes necessários, essenciais, para que o Mishkan pudesse ser construído. Por exemplo, o Mishkan ele era coberto como se fossem tapetes de lã. Esses tapetes eram tingidos. Como que eu vou tingir? Eu preciso ter uma planta. Para eu ter essa planta, eu preciso plantar, eu preciso arar, eu preciso regar, eu preciso cortar, eu preciso depois esquentar, eu preciso depois tingir, eu depois preciso espremer. Tudo isso são parte das 39 melachot proibições no Shabat. Em algum momento eu vou amarrar, em algum momento eu vou desamarrar, em algum momento eu vou escrever nas estacas os números para eu saber qual que é a primeira, qual é a segunda. Algum momento eu vou apagar, eu vou construir, eu vou destruir, eu vou acender, eu vou apagar e assim por diante. Essas são as 39 melachot do Shabat, que é aquilo que era usado, os tipos de trabalhos que eram usados para poder construir o Mishkan. E essa é a origem do Shabat, de todas as proibições que nós temos no Shabat. Então, o que eu só queria trazer para vocês aqui, o primeiro ponto, é de que como a Torá funciona. E sem a interpretação oral, sem a Mishnah, a Gemara, é impossível a gente conhecer o judaísmo. Ok. O que a gente define daqui? Primeiro ponto, que trabalho não necessariamente significa esforço físico. A pessoa não deve fazer ginástica no Shabat, mas não é uma proibição bíblica, é uma proibição dos sábios, porque não condiz com o Shabat. Mas pela Torá não teria problema. A pessoa não tem problema nenhum em subir 45 andares. Ele fez um esforço físico, sim, mas esse esforço físico não fazia parte desses 39 tipos de trabalhos diferentes. Por quê? Agora, qual é a explicação? Que Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim v'Taaretz. Porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra. O que significa Deus fez? Ele criou. No primeiro dia, ele criou a luz e a escuridão. No segundo dia, ele criou o céu e os mares. Cada dia, ele criava uma novidade. No sétimo dia, ele apenas manteve aquilo que já existia. Ele não criou nada novo no Shabat. Por isso, a definição de trabalho no Shabat não é esforço, não é empenho, força física, e sim criar algo novo. Então, por exemplo, acender uma lâmpada, você apertar o botão do elevador, você está fechando um circuito elétrico, que isso é considerado que você criou algo novo. Por isso, essa é a proibição do Shabat.
A proibição do Shabat é imitar o que Deus fez ao longo dos 6 dias. O que Deus fez nos primeiros 6 dias? Ele criou coisas novas. Essa é a definição do Shabat. Se você for fazer o Shabat à risca e como deve ser feito, da maneira de bastante dedicação, então o que acontece? O Shabat você vai rezar, você vai estudar bastante, vai reunir a família. Isso tudo demanda bastante esforço. Então o Mordecai está falando, termina o Shabat, eu estou mais cansado do que quando entrou o Shabat. Bom, então aqui vem a próxima explicação, que essa é joia. Essa explicação é lindíssima. E desde a primeira vez que eu escutei, eu nunca mais esqueci, realmente dá um sentido completamente diferente para o Shabat. Então vamos agora fazer um parênteses e explicar um conceito cabalístico. A Kabbalah explica para a gente, isso na verdade não é novidade da Kabbalah, mas ela elabora nisso, de que Deus ele criou um mundo com 10 pronunciamentos, 10 falas. Lá em Bereshit tem 10 vezes escrito a palavra Vayomer, Vayomer. Deus falou e ouve, Deus falou e ouve, Deus falou e ouve. No Shabat, não está escrito o que Deus falou. O que diz na Kabbalah? Que durante os 6 dias da semana predomina o espírito da fala. No Shabat predomina o espírito do pensamento. O que significa isso? Falei antes um comentário do Jairo, de que Deus não tem fala, Deus não tem pensamento, Deus é infinito. Mas na Torá ele fala, Deus diz. O que significa Deus diz? O que significa um ser humano dizer? Dizer, falar, é quando você tem uma outra pessoa. Quando você vê o cara dirigindo e ele está mexendo os lábios, das duas uma. Ou que ele está no celular, muito provável, ou que ele é mexigna. Porque quem fala sozinho, a gente considera ele como alguém que está precisando de ajuda. O que acontece? Podia estar falando palavras de Torá também, Oh, porque tem que falar. muito bom, muito bom. Uma vez eu estava no telefone com alguém em Israel, ele falou assim, não acredita que eu acabei de ver. A polícia acabou de parar alguém que está com talit e tefilin, fazendo chamar Israel dirigindo. Tá bom, em Israel pode acontecer essas coisas. Então, você vai fazer o Shema Israel, eu não acho que é muito saudável ele fechar os olhos quando ele está dirigindo. Então, o que acontece? A fala simboliza uma comunicação com outra pessoa. Ou seja, uma comunicação distante. Porque comigo mesmo eu não preciso falar. Se eu estou falando, significa que eu tenho uma outra pessoa, um outro indivíduo. Claro que eu estou tentando me aproximar através da fala, mas a própria fala nos afasta. A própria necessidade de falar significa que somos duas pessoas diferentes e a gente precisa da ferramenta fala para a gente poder se comunicar. Já o pensamento é de mim para mim mesmo. O que acontece? Ao longo dos 6 dias, Hashem, ele falou, olha, eu preciso criar um mundo. O que quer dizer criar um mundo? Eu vou criar um espaço, um lugar, aonde haja uma existência que vai se sentir independente de mim. Eu vou criar um ser humano que ele é capaz de dizer que eu, Deus, não existo. Isso ele fez com a força da fala, porque a fala significa distância. O que Hashem fez no Shabat? Ele parou de falar. Peraí, se Deus parou de falar, o que aconteceu com o universo? Hashem, diz a Kabbalah, eleva o mundo ao seu nível de pensamento. No Shabat, Deus não precisa se comunicar com o mundo com uma forma distante usando a fala. Hashem eleva o mundo ao seu nível espiritual e o mundo ele se une de tal forma que ele faz parte do próprio pensamento de Hashem. Para isso, diz a Torá, você vai dizer, bom, eu não sinto nada dessas coisas no Shabat. Para mim, o Shabat é como qualquer outro dia. Para isso, diz a Torá, para que você possa sentir essa energia que nós temos no Shabat tão elevada, você não pode estar mantendo o seu costume diário de acender fogo, andar de carro, trabalhar, estar com a cabeça nos negócios. Por quê? Porque se você continua com o seu comportamento do dia a dia, você vai estar trazendo o espírito do dia a dia para dentro do Shabat. Para você poder ter a experiência verdadeira do Shabat, que é você estar no nível do pensamento divino, você precisa se abster de todos esses trabalhos. E aqui vem a maravilha do Shabat. Quem não conhece, quem ainda não tem a prática do Shabat, vai achar que é extremamente restritivo. Não é restritivo. Mas se você começa a viver o Shabat de forma adequada, você vai falar, depois de um Shabat, você vai dizer, bom,
É impossível passar uma semana sem o Shabat. A semana inteira já estou esperando quando que vai chegar o próximo Shabat. Não porque você vai dormir à tarde no Shabat, não só porque você vai desligar o celular, mas principalmente que a partir do momento que você começa a fazer, se abster das coisas materiais, do dia a dia, você começa a fazer o Kiddush, a Motzi, começa a rezar, e tudo isso que a Torá ensina para a gente em relação ao Shabat, você... Opa. Caiu meu microfone, obrigado. Microfone. Obrigado. O que significa o Shabat? Voltando um pouco. O Shabat, ele realmente é restritivo. Mas, a partir do momento que você entra nessa restrição, você começa a desfrutar do Shabat, você fala, eu estou esperando a semana toda o dia que vai chegar o Shabat. O sentimento de prazer é uma coisa incrível. O Shabat realmente traz para a gente uma verdadeira elevação. Então, o ponto que eu queria dizer aqui é que as restrições do Shabat, elas são apenas condições para que a gente possa vivenciar o verdadeiro Shabat. Então, a gente pode focar nas restrições, mas se a gente fazer as restrições e curtir o Shabat, as restrições vão ser como se fosse algo tão simples, algo tão fácil. E é esse o segredo, esse é o segredo do Shabat. E o Shabat, através disso, a gente se eleva para o nível de pensamento divino. O que acontece? Diz o Mordecai, termina o Shabat, ele está exausto. O que significa o descanso de Hashem? Hashem, para ele criar o mundo, na linguagem humana, Hashem precisa se esforçar. Não é esforço físico. É esforço de Hashem dizer, eu preciso sair, entre aspas, da minha zona de conforto. Qual que é a minha zona de conforto? Eu sou a verdadeira, única existência e não existe nada fora Deus. E tudo que existe é totalmente dependente de mim. E Hashem fala, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou criar um ser humano que não reconhece a minha grandeza. Então Hashem, ele saiu, ele precisou se conter a sua força. Hashem precisou fazer um tzimtzum na linguagem da Kabbalah. Ele precisou se retrair para que ele pudesse criar esse mundo. Então é um esforço muito grande. Ele precisou se afastar do mundo para que a gente pudesse existir. No Shabat, Hashem fala, eu quero voltar para o status quo. Eu quero ficar à vontade. Eu não quero ter que me esconder nesse dia. E por isso, no dia do Shabat, é um dia iluminado. Por isso, o dia do Shabat, como consequência disso, é que o Shabat é um dia que nós temos as restrições e as demais mitzvot que nós temos para poder sentir esse dia tão especial. Então, isso lembra para a gente uma história, Rab Meir de Premishlan, um futuro, quando ele era criança, depois ele se tornou um Rebbe hassídico famoso. Quando ele era pequeno, o professor estava ensinando um trecho do Talmud. O Talmud conta uma regra interessante. O que acontece se alguém se perde no meio do deserto? Ele não sabe se hoje é Shabat, se hoje é sexta, se é quinta, como que ele deve agir? E aí a Gemara fala para ele as diretrizes. A criança levanta a mão e fala, não entendi. O professor, que sabia que ele era super inteligente, falou, como assim, você não entendeu? Eu não entendi. O que você não está entendendo? Então eu vou explicar de novo. Ele descreveu uma pessoa que está no deserto e não sabe quando é Shabat. Ele falou, mas como assim uma pessoa não sabe quando é Shabat? No Shabat, o mundo é diferente, o céu é diferente no Shabat. Naquela hora o professor falou, tá bom, tudo bem, você não vai entender mesmo essa Mishnah. Essa Mishnah não é para o teu caso. Você nunca vai perder aquele sentimento especial que você tem no Shabat. Então esse é o nosso objetivo. Então é verdade que talvez depois do Shabat, Mordecai, você está exausto de tanto rezar, de tanto estudar, mas a tua alma está refrescada. Você deu para ela um boost de energia para o resto da semana. Teu corpo está cansado, talvez tua mente está cansada, a tua alma está com tudo. E aqui vem um fenômeno super curioso, que é uma dedução minha, mas eu acho eu acho que é correta. Sábado à noite, já falei isso uma vez, é o dia que as pessoas querem sair. Quando você vai no teatro, quando você vai no cinema, quando você vai para o restaurante, sábado à noite. Mais do que domingo à noite. No mundo todo. Eu acredito que isso é pela ausência do espírito do Shabat que acontece no sábado à noite. Ao longo do Shabat, nós tivemos um boost de energia muito grande. Não só nós, judeus, o mundo inteiro, o universo inteiro, ele fica no nível de Marshavá. O que acontece quando termina o Shabat? A gente fica com um vazio. A gente fica com aquele sentimento de ressaca. O que eu faço agora? Cadê? Cadê aquela empolgação que eu tive?
Por isso, quando termina o Shabat, nós fazemos Havdalah. A gente tem essa transição, a gente tem a mitzvah, na verdade, de quando termina o Shabat, lavar as mãos, fazer a motzi, fazer aquela seudá que a gente está acompanhando o Shabat quando ele vai embora, a seudá de Melav e Malka. Isso dá para a gente as condições que a gente não tenha esse choque tão grande. E as pessoas, o mundo como um todo, ele sente essa falta. Então, como a gente vai preencher? Às vezes a pessoa que está com fome aceita comer qualquer coisa, mesmo aquilo que não é saudável. Então, a gente precisa saber que a fome, essa sede, esse desejo que a gente eventualmente possa ter no Motzei Shabbat, é porque a nossa alma está sedenta e ela está sentindo um vazio. Como eu vou preencher isso? Agora, iniciando a semana com aquela energia, aplicando aquela energia, começando uma semana agora com mais espiritualidade, com mais estudo, com mais mitzvot e assim por diante. E essa é a ideia que a gente tem do Shabbat. E é isso que a Torá coloca para a gente no início dessa parashá, vai aquele Moshe. Moshe, ele reuniu todo o povo de Israel, coisa que não era comum dele reunir todo mundo, porque a mitzvah do Shabat é a essência do judaísmo. É escrito, inclusive, que se o povo de Israel cumprisse 2 Shabbatot, Mashiach iria chegar com certeza. Hassidut explica e faz a seguinte pergunta. Peraí, se o Shabat é bom, se o Shabat é forte o suficiente, por que 2? Um Shabat seria suficiente para trazer o Mashiach. E se 2, por que não 3? Qual a diferença? E Hassidut explica, fala que não é 2 Shabbatot. É um Shabbat em 2 níveis. O primeiro nível do Shabbat é o descanso físico. Eu vou estar com a família, eu vou descansar mais, eu vou dormir mais, eu vou descansar. Esse é o descanso do corpo. O verdadeiro Shabat, o segundo nível do Shabat, o segundo Shabat que a Hashem espera que a gente cumpre, é a gente começar a vivenciar o nível de pensamento. A gente realmente se desligar do material, não só material de trabalho, não só material de dinheiro e preocupações do dia a dia, mas a gente se ligar com a essência do Shabat, que a Hashem está descansando, que ele volta para a sua zona de conforto, que significa, eu não estou distante do mundo, eu não estou falando com o mundo faz parte de mim mesmo. Eu senti como eu estou realmente dependente de Hashem. A minha vida é a espiritualidade. Então, dessa forma, eu vivencio o segundo nível do Shabat, que é esse nível espiritual. Então, que a gente possa, se Deus quiser, celebrar o Shabat, cumprir o Shabat, e aí sim a gente vai merecer, quanto antes, ainda hoje, se Deus quiser, Yom Shekulo Shabat, o dia que vai ser inteiramente Shabat. O que vai ser Mashiach? Mashiach, o mundo vai continuar. Só que a gente vai perceber que o mundo não é independente de Deus. O mundo foi criado pela kavod, pela honra de Hashem, e ele está aqui, tudo que existe é para que a gente possa melhorar o nosso serviço a Hashem. Legal. Eu vou te falar uma coisa, você comentou da história do Baal Shem Tov, então existe uma orientação de se ler histórias do Baal Shem Tov, Motzei Shabbat, e isso traz uma segulá para Parnassá, para a gente ter, se Deus quiser, muito dinheiro. Eu sei. Então, aqui tem só um comentário interessante. Uma vez perguntaram para um mestre Hassídico, falou, é verdade que se você conta histórias do Baal Shem Tov, no sábado à noite, você vai ter uma brachá para Parnassá? Ele falou, não necessariamente. Falou, como assim? Ele falou, olha, não necessariamente histórias do Baal Shem Tov. Qualquer história que vai trazer para a gente incentivo, para a gente se aproximar de Hashem, de Tzadikim, também é suficiente. Não somente no Motzei Shabbat. Qualquer dia da semana, se você contar histórias de Tzadikim, isso também é válido. E a brachá também não é somente para Parnassá. A brachá é para todas as áreas da nossa vida. Então, aqui, com certeza, contar histórias do Motzei Shabbat e do Baal Shem Tov tem uma força super intensa. Mas, histórias de forma geral, disse o Rebbe, e independente se é Motzei Shabbat ou não, independente se é do Baal Shem Tov, mas qualquer outro tzadik, que ele incentiva a gente a se aproximar de Hashem e ter mais fé, etc., isso também é uma segular para todos os tipos de brachot que a gente possa receber, se Deus quiser.